A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículos de 10 a 13. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, não temos falado contra ti. Amém. Amém. Irmãos, a paz. Certamente nós temos experimentado e provado dias difíceis, dias de grande provação. Provavelmente você nunca atravessou uma adversidade tão grande e há muito tempo o mundo não experimentava dias tão difíceis. Sim, esses dias têm sido dias de prova, dias em que as pessoas estão experimentando muitas adversidades. Até mesmo os médicos têm tentado, têm provado, têm experimentado, feito vários testes para tentar descobrir a cura, a vacina, a solução para esse problema. São dias de prova. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Prove. Prove. Quem está dizendo isso é o próprio Deus, nesse texto que nós acabamos de ler. Deus diz ao seu povo: fazei prova de mim. Me prove. É a própria palavra de Deus. É a primeira coisa que nós gostaríamos de meditar. Deus está dizendo: provai-me nisso. Irmãos, não que nós devamos tentar o Senhor Deus. Nós não precisamos ter provas de que Deus é bondoso. Eu não preciso. Mas a cada dia eu tenho provado, tenho experimentado a respeito da bondade de Deus. Mesmo que eu tenha certeza de que Ele existe e tem me recompensado. E recompensa todos aqueles que o buscam. Mas há aqueles que duvidam. Há aqueles que não creem de maneira nenhuma. E Deus está desafiando essas pessoas. Deus não quer ser desafiado. Ninguém desafia a Deus. Ninguém testa, ninguém prova a Deus. Mas Ele está fazendo desse texto um apelo, um desafio, dizendo: se você não acredita em mim, me experimente, me busque. E até mesmo, essa palavra é para você, que mesmo cristão, ainda duvida do poder de Deus. Deus está dizendo para você: me experimente, me busque. Há um texto no Salmo 34 que ele vai dizer a mesma coisa. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado aquele que nele refugia. O próprio Deus está dizendo para você: me experimente, e você terá a solução para os seus problemas. Prove, experimente esse Deus maravilhoso. Mas, para você provar esse Deus, há um preço. Você deve estar dizendo: lá vem o pastor falar de dízimos e de ofertas. Esse texto da palavra de Deus, apesar de falar a respeito dessa ordenança de Deus, Malaquias é injustamente lembrado como o profeta dos dízimos. A profecia de Malaquias não tem esse tema como tema central. O tema central da profecia de Malaquias
é o nascimento de Jesus, ou a vinda de Jesus. E está lá em Malaquias 4:2. E para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Tanto é verdade que Malaquias foi o último dos profetas antes de João Batista e antes de Jesus. Depois houve um silêncio profético em Israel durante muito tempo, mais de 300 anos. O profeta chama a atenção do povo, não é apenas para essa ordenança, mas para uma vida de fidelidade, de compromisso com Deus. Se você pegar os primeiros capítulos, você vai ver que o povo estava vivendo uma vida frouxa, espiritualmente falando. Estavam oferecendo a Deus o pior. A ovelha cega, a ovelha manca, a ovelha cheia de carrapichos e cheia de doenças. E Malaquias vai dizer, vocês estão fazendo isso com a vida de vocês. E muitas vezes, meus amados irmãos, mesmo cristão, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é dono do ouro, é dono da prata, mas Ele quer a sua fidelidade. E para você experimentar a bondade de Deus, usufruir das suas bênçãos, você tem que ser fiel a Ele. Fiel em todas as coisas. Tenha uma vida de consagração a Deus, ofereça o melhor a Deus. E o que é oferecer o melhor a Deus? Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que o povo não prova, não experimenta o que é bom? Porque não é fiel a Deus. Não consagra, não dedica o melhor da sua vida para Deus. Às vezes pensa que dar o dízimo, ou ir à igreja, tomar a Santa Ceia, isso já agradou a Deus. Deus não quer apenas isso. É o que menos Deus quer de você. Deus quer que você ofereça a Ele a sua vida. Não seja uma ovelha cega, mas tenha a visão de Deus, a visão do reino. Não seja uma ovelha manca que está ora no mundo, ora na igreja, mas seja uma ovelha fiel e que ande a passos largos no caminho do Senhor, nas veredas da justiça. Seja saudável, seja santo, porque Deus é santo. Deus quer a tua fidelidade. E se você for fiel, é o que Ele diz ao povo de Israel, e Ele está dizendo a você, seja fiel. E Deus vai te abençoar. Outra coisa que Ele diz nesse texto, é que para que haja mantimento na casa. Às vezes as pessoas interpretam essa questão do mantimento como uma questão de dar o dízimo para o pastor. O dízimo não é para o pastor. O pastor é importante na igreja, mas ele não é tudo. O que mantém a casa? Qual é esse mantimento? É tudo. O que mantém uma igreja? O que mantém a casa de Deus? O que mantém a casa de Deus é a perseverança na sã doutrina. É um povo conhecedor da palavra. É um povo que ouve, é um povo que lê, é um povo que guarda e é um povo que ensina a palavra de Deus. Isso é que mantém a igreja, isso que mantém a casa de Deus. Outra coisa que mantém a casa de Deus é a oração. A oração é uma vida de oração. Quando o povo de Deus é fiel, a igreja se mantém através das orações dos santos. É também a comunhão, o testemunho e a santificação do povo de Deus. É isso que mantém uma igreja. E quando o povo é fiel, há mantimento, a casa se mantém e as portas do inferno não prevalecem contra elas. Mas o que é casa? Tem a igreja, que é a casa de Deus, mas também a casa de Deus é a minha, é a tua casa. Feliz é a casa que teme ao Senhor. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua casa pertence a Deus. E quando você é fiel a Deus em tudo, Deus mantém a sua casa. Você não precisa mendigar o pão, nem passar necessidade, porque Deus sustenta a tua casa.
Casa é a nossa vida, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando somos fiéis a Deus, Deus mantém a nossa vida, mantém o nosso trabalho, mantém o nosso ganho e mantém a nossa espiritualidade, que é a principal, que é a casa de Deus. A casa de Deus é o próprio mundo. Deus é o Senhor do universo. E é Deus que sustenta e que mantém esse universo. É o nosso país. A Bíblia não diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando uma nação teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor, Deus mantém. É o que nós observamos lá na história dos reis de Israel. Quando o rei era fiel e fazia o que era reto perante o Senhor, o povo obedecia e aquela nação, a nação de Israel prosperava. Mas quando o rei era ruim, o que acontecia? A casa caía. E é o que está acontecendo. O povo não tem sido fiel, por isso não há mantimento nesse país. Por isso há uma crise no mundo. Seja fiel e Deus vai manter a sua casa. É o que a palavra de Deus diz. Outra coisa que nós vamos observar, ele diz, veja se eu não vou abrir as janelas dos céus. Abrir as janelas dos céus. Deus está dizendo para você, se você for fiel, eu vou abrir as janelas dos céus. É interessante observar que o termo usado pelo profeta aqui, ele é usado mais uma única vez no Antigo Testamento, que é traduzido por abrir as janelas dos céus. É usado justamente no dilúvio, nós já falamos sobre isso. Quando Deus derramou 40 dias sem interrupção de chuvas sobre a terra para encher toda a terra de água, Deus abriu as comportas dos céus e choveu até inundar a casa. Sabe o que o profeta está dizendo para você? Se você for fiel a Deus, Deus vai derramar sobre você um dilúvio de bênçãos. Deus vai abrir os céus. Nós já falamos sobre 2 Crônicas 7, quando ele fala que Deus pode cerrar os céus quando o povo é infiel. Mas aqui fala que Deus vai abrir as janelas dos céus. E ele vai derramar sobre você, não chuvas, não gotas benditas, mas um dilúvio de bênçãos. É o que ele está dizendo. Se você for fiel, Deus vai abrir as portas para você. Deus vai fazer chover sobre você bênçãos sem medida. Isso você tem que experimentar. Não basta eu dizer, eu já tenho tido experiência que Deus é fiel. Quantas bênçãos eu recebi de Deus. Quantas vezes Deus abriu para mim essas janelas. Mas você tem que ver isso. Você tem que experimentar isso. Seja fiel. E tudo vai se abrir para você. Inclusive as janelas dos céus. E depois ele vai falar a quinta coisa. Dizendo, eu vou derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Deus, quando ele resolve abençoar um povo, ele abençoa de fato. Ele abençoa de maneira abundante. É o que Jesus Cristo vai dizer. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. E ele vai falar bênção, recalcada, sacudida, sem medida, abundante. Se você for fiel a Deus, em todo sentido, Deus vai derramar sobre você bênção sem medida. É o que nós observamos na história da palavra de Deus. Quando Deus multiplicou os pães e os peixes, o que aconteceu? Todos ficaram fartos e cheios. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças famintas. E Jesus alimentou todas elas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Depois ele vai fazer uma segunda multiplicação, quando ele multiplica 7 pães e alguns peixes, alimentando 4.000 pessoas. E também sobrou. Quando Deus restituiu a sorte de Jó, ele não deu o que Jó tinha anteriormente, mas ele deu em dobro. Assim é o nosso Deus. Deus nos dá em dobro. Deus nos abençoa com infinitas bênçãos. Você tem que experimentar isso. Você está perdendo tempo, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Vem e receba de graça a água viva.
Seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar de maneira abundante, de maneira magnífica, de maneira grandiosa. E ele vai dizer assim: por vossa causa repreenderei o devorador. O que nós estamos vendo? O mundo está sendo devorado por esse vírus, por essa praga. E naquele tempo havia lá a praga dos gafanhotos. O profeta Joel vai falar sobre isso. E muitas vezes, meus amados irmãos, as crises, de todos os aspectos, têm devorado a nossa vida financeira, mas muito mais a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. Quantas pessoas caindo em depressão? A depressão tem sido um devorador, a ansiedade, o pânico, as más notícias. Mas quando o povo de Deus é fiel, Deus repreende o devorador. Deus faz cessar a praga. E ele fala, por vossa causa. Às vezes as pessoas confiam em homens. Ah, mas quem está certo? O Bolsonaro ou o Dória? O ministro da Saúde ou o outro? Maldito é o homem que confia no homem. Se Deus vai sarar a terra, se Deus vai repreender o devorador, não é por causa dos políticos, não é por causa dos poderosos, não é por causa dos grandes banqueiros e os grandes empresários, é por causa de você, é por causa de mim, é por causa de um povo fiel. Deus não se esquece de você, Deus não se esquece de mim, porque Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Deus vai te abençoar. Se você for fiel, as janelas dos céus vão se abrir e as bênçãos vão ser derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sem medida. E o inimigo, a praga, não vai chegar à sua tenda porque Deus vai repreender o vírus na sua vida. E finalmente, nós podemos observar que quando o povo de Deus é fiel, Deus mostra a sua fidelidade a todo mundo. Aí nós vamos ver o último versículo quando ele diz aí, por vossa causa, os povos vos chamarão povos felizes. Por quê? Porque Deus vai abençoar o seu povo, repreender o devorador e vai encher os nossos celeiros, vai fazer a nossa vide florescer, a nossa vide dar o fruto, a nossa figueira florescer, o produto da oliveira vai vingar. E nós seremos sustentados. E as pessoas vão olhar para nós e vão chamar povos felizes. É o que acontecia com Israel em tempos de prosperidade. Quando o povo era fiel a Deus, as pessoas que estavam ao redor olhavam para o povo de Israel e diziam, que povo feliz, que Deus ele serve. E as pessoas passavam a conhecer a Deus. Irmão, quando Deus te abençoar, você será exemplo, você dará testemunho a todas as pessoas de que há um Deus que é fiel e nós temos que provar esse Deus. Todo mundo precisa provar a bondade do Senhor para usufruir das suas bênçãos, para ver que há um Deus mais poderoso do que um vírus, do que o mal, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso Deus nos chamou para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para mostrar às pessoas o Deus que nós servimos, para que elas possam experimentar dessa bênção e serem felizes. O Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje, é o Deus que é fiel. Por isso, eu convido você a experimentar esse Deus magnífico, esse Deus grandioso. Se você experimentar esse Deus, você não vai jamais abrir mão dele, porque ele é magnífico, ele é fiel, ele é grandioso e ele tem para você grandes bênçãos. Que você possa gozar da bondade de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.